Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is Malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos e as minhas apostas para terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026, com destaque para os torneios pré-Australia Open, Adelaide e Auckland. Primeiro jogo entre Alexandre Müller e Marcos Giron, um jogo que acaba por ser o segundo este ano, porque em Hong Kong se defrontaram e o Marcos Giron ganhou por 6-4 e 7-6. Marcos Giron que esteve melhor tanto na percentagem de primeiras bolas como também no aproveitamento do primeiro e segundo serviço. O Müller teve aqui uma estratégia melhor para sair de situações de breakpoint, teve 9, conseguiu salvar 5, já o Giron teve 4, apenas conseguiu salvar 1. No entanto, o Müller teve muitas dificuldades em lidar com aquilo que foi o jogo mais de variação do Marcos Giron. Só para vocês terem uma ideia, sempre que o Müller tentava ganhar o ponto, tinha que arriscar e a maior parte das vezes acabava em erro não forçado do que propriamente num winner ou até num erro forçado do Marcos Giron. Para vocês terem uma ideia também, o Müller disparou 27 winners, mas também cometeu 37 erros não forçados. Já o Marcos Giron, com um jogo mais controlado e contido, disparou 19 winners e cometeu 20 erros não forçados. Teve uma melhor estratégia o Marcos Giron, não conseguiu salvar tantos breakpoints, mas também, normalmente, quem tem menos breakpoints tem sempre uma percentagem menor em termos daquilo que é salvar, do que um jogador que, por exemplo, tem 9, 10, 11, normalmente, através do serviço, consegue anular grande parte deles. Já um jogador que tem 1 ou 2, dificilmente, embora isso não é uma ciência exata, mas neste caso em particular foi isso que aconteceu. Em termos de mercado, acredito que o jogo e o resultado vai se repetir. Acredito que o modo 82 é um modo que oferece um bom prémio a longo prazo. Na minha modesta opinião, a odd justa estaria entre 1,72 e 1,76 no longo prazo. A casa aqui oferece 1,82. Claro que o jogo é diferente de Hong Kong, não só por ser um país diferente, com um clima diferente, uma temperatura diferente, mas também aqui que é a velocidade da própria superfície. No entanto, acredito que o Marcos Giron, tal como conseguiu sair-se bem em Hong Kong, onde era ligeiramente diferente e se calhar podia tender mais para o Müller, aqui nessas condições que já muitas vezes foi dito, os cortes mantêm-se, mas as bolas desgastam-se mais facilmente e o jogo torna-se mais lento, o que pode ainda favorecer mais o Marcos Giron. Por isso, meia unidade na vitória do Marcos Giron a 1,82. Depois temos a Schneider contra a Fernandes. Fernandes que jogou o seu último jogo contra a Jamstrenska e perdeu bem, 6-1, 6-2. Uma Fernandes completamente desastrosa, muitas duplas faltas, 7 duplas faltas, nenhum as, por exemplo. Teve uma baixíssima conversão daquilo que era o seu primeiro e segundo serviço. Raramente conseguiu fazer moça no jogo de serviço da adversária. E é uma jogadora, quando joga contra jogadoras mais agressivas, tem sempre esta dificuldade, porque é uma jogadora que varia a escardina muito em termos de spin, top spin, back spin, e é uma jogadora que tem dificuldade depois no movimento lateral no corte. É uma jogadora atlética, mas ao mesmo tempo não consegue coordenar muito bem aquilo que é o corpo alinhado àquilo que é a pancada que ela pré-definiu, e é uma jogadora que parece que chega a outro momento e tenta fazer algo diferente daquilo que era um movimento ou aquilo que se esperava que ela fizesse. E a verdade é que foi um jogo desastroso. Claro que não vamos ter 2 jogos iguais, nem coisa que se pareça. A Schneider, por outro lado, jogou contra a Madison Keys, ganhou o primeiro set, teve 3 breakpoints para 4-2 no segundo set, teve a liderar, teve um break à frente no terceiro set, estava a subir para 2-0, mas não consegue. E aqui o que eu noto da Schneider é alguma imaturidade ainda quando começa ali o jogo a tender mais para a parte mental, onde começa a ser mais pressionada, onde tem uma adversária que se calhar consegue ali disputar mais os pontos em termos de duração. É uma jogadora que muitas vezes tende a arriscar, mas foi uma jogadora com boas percentagens de primeiro e segundo serviço, teve boa conversão também, principalmente no segundo serviço da Madison Keys, e foi um jogo decidido no detalhe que a longo prazo vejo a Schneider a ganhar mais vezes, ou pelo menos metade das vezes, do que era a odd para ela. Ela entrava como underdog,
favorita era a Madison Keys, mas foi um jogo onde a Schneider conseguiu equilibrar muito mais do que o mercado estava à espera. E nesse jogo em particular, acredito que a Schneider, dos jogadores cardinas, Schneider é uma jogadora mais agressiva, mais apoiada na técnica da força. A Fernanda já é uma jogadora que varia mais, é uma jogadora que tenta sempre ali tirar a jogadora da sua zona de conforto, mas não conseguiu fazer isso de todo contra a Jamstrenska, porque a Jamstrenska, com uma bola mais profunda, mais pesada e sempre a acelerar o jogo, a Fernandes nunca conseguiu antecipar-se e preparar a melhor pancada para ferir a adversária. E acredito que também este jogo será muito parecido com isto, embora sejam duas cardinas. Acredito que a Schneider, pelo jogo mais agressivo, mais apoiado na técnica da força, vai levar a melhor sobre a Fernandes, que está a passar um momento difícil em termos de resultados e o seu melhor ténis ainda não apareceu e esperemos que não apareça para amanhã. Por isso aqui a minha sugestão de aposta vai mesmo na vitória direta da Schneider. Acredito que também o menos 12,5 da Schneider também pudesse ser um mercado interessante, a pensar em 2 sets, um 6-4, 6-4, um 6-2, 6-4, a pensar que o jogo vai ficar decidido em 2 sets, e o mercado também acredita nisso, porque mete a Schneider aqui menos 12,5, 1,72, mas eu vou entrar na vitória direta da Schneider, acho que é o que faz mais sentido. Pela diferença de 2 ticks, não vale a pena, por exemplo, temos um jogo a 3 sets e que a Schneider, por exemplo, ganhe. Por isso, aqui vou-me posicionar pelo momento da Schneider e também por aquilo que foi aquilo que a Fernandes mostrou contra a Jamstrenska. Não gostei muito, antes pelo contrário, achei que foi um jogo desastroso da parte dela em termos técnicos e táticos, e aqui a Schneider tem esse ponto claramente a seu favor. Por último, e não menos importante, temos o Ethan King contra o Fuksevich. Fuksevich que perdeu contra o Medvedev em Brisbane, e Medvedev acabaria por ganhar o título em Brisbane ao vencer na final Nakashima. Já o King teve um jogo, na minha opinião, contra o Collignon, que não fez aquilo que seria de esperar, muito honestamente. Porquê? Porque o King é um jogador que tenta variar mais o seu jogo e não conseguiu. Foi uma abordagem completamente desastrosa também, na medida em que, em termos daquilo que era as armas que ele tinha para rivalizar com o belga, não conseguiu impor. É verdade que teve boas percentagens de primeiro e segundo serviço, é verdade, mas depois a estratégia para tentar impor, só para vocês terem uma ideia, ele apenas conseguiu ganhar 11% dos pontos no primeiro serviço do adversário, 41% no segundo, é normal, porque a velocidade da bola diminui drasticamente, mas foi um jogador que sempre que era chamado para ir à rede, pá, não conseguia, notava-se algum desconforto em sair da baseline, em sair do fundo do corte. E o belga começou a perceber isso muito cedo no jogo e começou muitas vezes a tirar o jogador americano da sua zona de conforto, e acabou mesmo por ser parte da estratégia do belga para conseguir vencer. O belga não faz um jogo nada por aí além, antes pelo contrário, faz um jogo dentro do normal, dentro daquilo que é o seu estilo de jogo, mas o Kim teve uns furos abaixo. Acredito que aqui o Fuksevich é favorito, muito honestamente, não só pelas armas que ele tem, que é melhor do que o do belga. Também dizer que o jogo contra o Medvedev não serve de desculpa, mas também era o primeiro jogo da temporada, também o era para o Medvedev, mas o Medvedev tem um estilo de jogo pouco ortodoxo, não é? Não vais encontrar nenhum jogador dentro do circuito que joga daquela forma, desconcertante. É um jogador que esconde a pancada até o último momento. É um jogador que nunca sabes o que é que vai sair da raquete dele. É mais difícil. Mas o Fuksevich acredito que vai estar aqui preparado para aquilo que são as armas do Kim. Também preparar-se da melhor forma para aquilo que vai ser o Australia Open para ele. E com adversários se calhar com nível muito mais alto do que este Ethan King, e aqui acredito que o Fuksevich acabará por ganhar vitória também do Fuksevich. Até diria que, para quem quiser, o 2-0 poderá ser até um mercado interessante, e neste momento está a pagar 2,60. Eu aqui foco mais naquilo que é o menos 1,5 a 1,72, pago um pouco mais do que esta odd de 1,65. Acredito na vitória em 2 sets, com uma diferença mínima de 2 jogos de serviço. Pessoal, este foi o Ponto Break. Como eu costumo dizer sempre,
As apostas esportivas não se trata de tentar adivinhar quem vai ganhar e quem vai perder, trata-se de perceber se os preços que as casas nos oferecem compensam ou não o longo prazo o nosso investimento. Se sim, devemos apostar mesmo que amanhã, ou como foi o caso da Badosa no ponto break anterior, ter perdido, embora teve break à frente no terceiro set, mas teve a ganhar 4-1 no terceiro set, imagine-se, e acabou por perder contra a Buzkova, mas faz parte das probabilidades. Por menor que seja a probabilidade, não significa que ela não possa acontecer hoje, ou amanhã neste caso. A verdade é que no longo prazo, acredito que o Fucsovics vai ganhar bem mais de metade, diria ali na casa dos 66, 72% dos jogos, por isso uma odd que na minha opinião devia se situar ali entre um 54, um 58, na melhor das hipóteses, aqui está um pouco mais acima do que é o valor justo, na minha percepção do valor e naquilo que é tentar antecipar o que é que poderá acontecer no jogo, dentro de todas as informações que temos disponíveis, e uma vez mais o conhecimento dos dois jogadores, aquilo que eles valem, principalmente nesta superfície. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem os próximos ponto breaks, e vemos aqui numa próxima oportunidade para falar de ténis.